Killian cantou a bola e não deu outra. Começou a maior greve ferroviária dos últimos 30 anos no Reino Unido. E a coisa deve estar feia por aí, hein, Killian? Bom dia. Bom dia, Megali, Sheila, Carla e a todos que nos acompanham. Tá feia mesmo, eu estou em frente a uma estação de trem, para quem está nos acompanhando pelas redes sociais. E olha, a movimentação é essa, né? Bem vazia a estação por aqui. Claro que eles precisam ainda manter um serviço mínimo, mas o Reino Unido é um país que depende muito do transporte público. Para ter uma ideia, no último ano fiscal, que ainda contou com restrições da pandemia, foram quase 1 bilhão de viagens nas ferrovias britânicas. E hoje, além da greve dos ferroviários, a greve dos metroviários em Londres. E 2 milhões de pessoas utilizam o metrô na capital britânica. O que os sindicatos pedem? Melhores condições de trabalho, eles são contra algumas demissões e principalmente um aumento salarial de 7%. E é um sindicato muito forte que ao longo dos anos conseguiu boas conquistas. Para se ter uma ideia, um maquinista por aqui ganha 5 mil libras por mês, dá mais de 31 mil reais. Um professor e um enfermeiro ganham a metade disso. Então muita gente coloca isso como uma argumentação. Só que o que eles dizem? A gente está brigando por melhores condições, eu acho que outros sindicatos deveriam fazer o mesmo, só que as empresas, porque aqui é a iniciativa privada que controla os trens. É um modelo um pouco híbrido, mas são as empresas que controlam e estão negociando com os sindicatos. Essas empresas afirmam que durante a pandemia perderam muito dinheiro e que não tem como atender às demandas. E além disso, mesmo após o fim das restrições, bastante gente continuou trabalhando de casa. Então, a gente não vai ter níveis pré-pandêmicos de passageiros. E eles defendem uma modernização no sistema. Isso significaria colocar mais máquinas e demitir pessoas. E, evidentemente, os sindicatos não querem. O governo do Reino Unido diz que está acompanhando tudo de perto. E outros sindicatos estão de olho no desfecho dessa história. Porque essa greve é a ponta de um iceberg que expõe o Reino Unido, que vive um momento bastante conturbado. A inflação está nas alturas, os salários não estão acompanhando, sem citar também os últimos problemas recentes, né? Teve o Brexit, Boris Johnson fazendo festas em meio à pandemia, a pandemia por aqui foi muito mal administrada, mas em relação à economia, o custo de vida está muito alto. Professores e enfermeiros fizeram greve no final de semana e estão pedindo reajuste salarial. Essa negociação que acontecer entre os ferroviários e as empresas pode dar um precedente para outras categorias fazerem o mesmo. Mas, ao que tudo indica, os lados estão muito distantes de chegarem a um acordo. Hoje é o primeiro de 3 dias de greve que teremos essa semana, na quinta-feira e no sábado. E os sindicatos já avisaram que, se não chegar a um acordo, mais greves vão acontecer nos próximos meses. E eles têm muito poder na mão, porque muita gente depende do transporte público aqui no Reino Unido. Claro que a pandemia também flexibilizou o trabalho de casa para muita gente. Só que, mesmo assim, eles detêm um poder muito grande e um poder de barganha nas negociações. Então, deveremos ter mais greve por aqui nos próximos meses, porque os lados estão bastante distantes de um acordo. O Killian, aproveitando, como é que anda aquele serviço Eurostar, que são aqueles trens, né, que fazem viagens sob a Canal da Mancha, que atendem Grã-Bretanha, França, Holanda e, se não me engano, a Bélgica. É isso, aquilo é um consórcio internacional, mas suponho que seja operado também por maquinistas britânicos. Esse sistema está funcionando? E aí, um adendo à pergunta. Eu me lembro que durante a pandemia, muito se falou que o Eurostar estava à beira da falência por falta de viagens, né? As pessoas não estavam fazendo os trajetos e a Eurostar estava quase quebrando. A empresa se recuperou e está participando dessa paralisação? O Eurostar está funcionando, a empresa está se recuperando, teve uma ajuda do governo também, de governos, né? Durante a pandemia, o próprio governo britânico injetou 16 bilhões de libras para as empresas que controlam os trens. Então, os governos colocaram a mão no bolso para ajudar essas empresas. O Eurostar está funcionando, parte do transporte público está funcionando aqui, principalmente os ônibus, muita gente usando os ônibus, mas alguns trens estão rodando, mas o Eurostar está com os serviços funcionando ainda. Por que esses ônibus daí não são de 2 andares, vermelhinhos? Qual é a diferença? Porque eu não estou bem no centro de Londres, eu estou um pouco mais afastado, estou no subúrbio. Porque como é uma greve de ferrovias, eu achei mais legal vir num lugar aqui que tem uma estação de trem. Claro que existem várias estações de trem no centro de Londres, mas essa é uma estação, por exemplo, que você chega em King's Cross, onde você pega o Eurostar em 27 minutos. E muita gente vem aqui para essa estação e vai para o centro de Londres, inclusive onde eu moro. Então é uma região um pouco mais afastada e não tem
esses ônibus existem ônibus de 2 andares, mas numa outra parte aqui desse bairro. Então esses ônibus aqui, eles acabam fazendo mais um trajeto próximo aqui. Tipo intermunicipal, né? Quer dizer, então, que aqui eles são no centro. É ônibus para não inglês ver, né? Não, existem outros bairros mais afastados, mas quando você está um pouquinho mais afastado, existem outros tipos de ônibus também, que é o caso aqui dessa região. Tipo, aí não aceita o bilhete único, é meio que isso, entendeu? Isso. Bilhete único só na capital, aí tem que ser o bom, né? Aquele outro bilhete. Nossa Senhora. Caramba. Temos música, Carinha? Temos. É um pedido do Alexandre Ramos, nosso ouvinte, The Cure, Between Days. Ótima música. Mas hoje seria dia de um Crazy Train do Ozzy, né? Ah, pode ser, é verdade. Fica para amanhã.